Oi, eu sou a Mari, a Mariana ou a Nesme. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre alguns trabalhos que eu fiz na faculdade, no curso de moda, de design de moda. São trabalhos onde eu tinha que fazer alguma releitura ou pegar um desenho que eu mesma criei e tornar ele realidade. Então eu tinha que fazer a peça física, tinha que costurar, fazer a modelagem e tudo mais. Então eu vou contar um pouco pra vocês e mostrar pra vocês esses trabalhos, né? Porque não tem graça nenhuma eu falar e não mostrar. Vou começar pelo primeiro projeto que eu fiz, que foi o projeto de confecção 1, que é a primeira disciplina na faculdade que eu tinha costura e modelagem. Então a gente começa a partir do básico, né? Nesse projeto tinham 3 disciplinas dentro dele. Então eu tinha História da Moda e Indumentária 2, porque a 1 a gente tinha já feito no começo do curso, costura e modelagem. Então eram essas 3 disciplinas dentro desse projeto, então eram 3 aulas, né? Na primeira parte de história, na 1, que era fora do projeto, a gente tinha estudado pré-história, povos antigos e renascimento. Então agora, nesse módulo 2, a gente ia continuar dali, né? Então a gente viu barroco, rococó, neoclassicismo, os dantes, era vitoriana, romantismo e começo de Belle Époque. Então, dentro desses períodos estudados, as professoras escolhiam um período determinado ou às vezes uma pessoa, uma figura, uma personalidade específica pra gente trabalhar em cima dela para fazer o projeto final. Por exemplo, já teve da Maria Antonieta, então todo semestre, toda turma tinha um tema diferente para fazer. No meu caso, foi escolhido romantismo, então tinha um recorte de tempo ali de anos, mas eu não lembro. Eu só sei que eu escolhi um vestido de 1834 e você tinha que escolher uma história para trabalhar em cima e para encaixar com a roupa que você queria fazer. Você até podia fazer de alguém específico, né? E eu fiz inspirada no filme Amada Imortal, que se passa nessa época, né? Que é falando sobre um romance que o Beethoven, o músico, viveu. Ele trocava cartas com uma mulher misteriosa que até hoje não se tem certeza de quem era. E aí eu resolvi fazer como se o vestido fosse dela. A roupa tinha que ser feita em algodão cru, que é um tecido bem básico, ele é mais barato e é bem comum de se usar ele para fazer protótipos. Então, pessoal que lida com modelagem, com moda, tá bem habituado a trabalhar com algodão cru. Como vocês podem ver pelas imagens, esse vestido não foi nem um pouco simples, ele era bem detalhado. E como tinha que ser em algodão cru, eu mesma fiz as rendas, que o vestido original tinha umas rendas bonitas. Fiz tipo um stencil, eu fui cortando, florzinha por florzinha. Eu fiz um carimbo, para tipo um bordado que tinha, então, e tipo, nunca que eu consegui bordar tudo aquilo, então eu fiz um carimbo. Eu já escolhi um vestido de uma cor clara pra eu não ficar decepcionada quando fosse ver ele em algodão cru, sabe? Porque o algodão cru não é um tecido bonito. Então eu já escolhi um modelo que eu sabia que ia conseguir reproduzir ele e deixar ele de uma maneira bonita que eu ia ficar satisfeita. Ele deu muito trabalho, mas ficou muito bonito. E esse foi meu projeto 1. A disciplina seguinte, então, foi a projeto 2. Projeto de confecção 2. Que era, então, continuação do projeto 1, eu tinha as mesmas disciplinas, mas aí a história era o módulo 3, né? Módulo 2 de costura e módulo 2 de modelagem. Então a gente seguia estudando em sequência. Em história a gente via o restante de Belle Époque, os modismos do século XX, ali no período das guerras mundiais, até chegar no contemporâneo, né? Que é os dias de hoje. Aí dessa vez o tema pra gente fazer o trabalho em cima, né, o trabalho final em cima, era a camisa. Então você podia escolher a camisa de um criador e fazer uma releitura dela. E continuava sendo em algodão cru. Nesse semestre dessa disciplina, a gente estudou a importância dos criadores japoneses e belgas, então eu acabei ficando interessada em estudar mais sobre isso e eu peguei então uma camisa da Kenzo, que era da coleção da Primavera-Verão 2018, que foi o ano que eu fiz esse projeto. O texto do meu projeto, então, eu fiz sobre a moda nas ruas de Tóquio. Eu fiz principalmente focado em Harajuku, que
que é um bairro extremamente fashion, né? E falando também sobre a relação do street style, que estava cada vez mais entrando nas passarelas, que as marcas de luxo estavam trazendo ele para as passarelas, né? Tornando aquilo que era moletom, tipo street style mesmo, em algo de luxo. E eu fiz o meu portfólio em formato de revista, ele ficou muito bonitinho. Eu fiz inspirado naquela revista A Fruits, que se você gosta de moda japonesa, você provavelmente conhece ela, moda dos anos 2000 e tudo mais. Então esse foi o meu projeto 2. A próxima disciplina onde eu tinha que fazer uma peça foi Laboratório de Criatividade, que era uma disciplina bem para você exercitar a criatividade, como já diz o nome. Então ao longo do semestre a gente fazia alguns exercícios que eram pra gente pensar fora da caixa, sabe? Fora do convencional. Tinha o primeiro desfile do curso nessa disciplina, então o projeto final ia ser desfilado. E sempre tinha um tema específico cada turma, né? E um material específico o qual você tinha que usar. Então na minha turma foi o seguinte, o tema foi Circo dos Horrores e o material obrigatório foi peças que já existiam. Você tinha que criar um look completo usando peças que já existiam, mas tipo, não ela inteira, você pega aquela peça inteira e coloca no seu look. Não, você tinha que desconstruir ela, tipo, usar retalhos dela, só uma manga, tipo, N possibilidades, mas você não podia usar ela inteira, né? E cada aluno, então, tinha um personagem do Circo dos Horrores pra trabalhar em cima. Personagens esses que eram pessoas reais que existiam mesmo, né? Tipo, pessoas que tinham alguma doença, alguma deficiência, alguma coisa na aparência delas que as levou pro Circo dos Horrores. No meu caso, a minha personalidade era o Homem-Lagosta, que é uma pessoa que já foi bastante representada até em mídias. Já teve livro, já foi capa de CD, ele já apareceu em séries na TV, por exemplo, o American Horror Story tem um Homem-Lagosta, né, que é inspirado nele. Mas por que ele se chamava Homem-Lagosta? Ele possuía ectrodactilia, ou síndrome de Clown, que é um distúrbio congênito que faz com que os membros fiquem atrofiados. Então as mãos e os pés dele realmente pareciam garras. E era uma coisa que já era hereditária na família dele. Muitas pessoas antes dele tiveram essa síndrome. O pai e o avô deles, inclusive, faziam parte do circo, então por isso que ele foi parar no circo também. E a história dele era bem pesada, tipo, assim, todos os outros tinham histórias mais... eles eram pessoas normais, eles só tinham alguma coisa na aparência deles que faziam com que as pessoas tratassem eles de forma diferente, sabe? Eram histórias bem tristes, na verdade, né? E a do meu personagem era, assim, uma história de terror. De verdade, ele era um cara muito ruim. Ele era alcoólatra, ele batia nos filhos, na mulher. Ele matou um genro, pra vocês terem noção. Então, assim, não vou nem entrar em detalhes da história dele, mas pra vocês entenderem as minhas escolhas. Então, inspirada na história pesada dele, eu resolvi escolher um look bem remendado, escuro, pesado, pra remeter toda essa carga. E também porque, como ele tinha garras, é como se os rasgos fossem as garras dele. E, obviamente, ele tinha garras. E fiz uma máscara de oxigênio, assim, que era pra remeter ao steampunk, que eu achei que seria legal eu fazer essa mistura. E eu fiz tudo, nossa, eu peguei peças de moletom pra fazer. Fiz assim, realmente cortei pedaço por pedaço e, nossa, gente, deu muito trabalho, porque é realmente remendado. Acho que quando a gente faz sozinho, acaba dando um prazer maior de você ver o trabalho completo, sabe? Ver ele na passarela foi realmente muito legal. E o próximo é o projeto de gestão. Assim como os dois primeiros projetos de confecção que eu falei, ele também tinha mais de uma disciplina. Nesse caso eram 2 disciplinas. Era gestão e laboratório de protótipos. Em gestão a gente realmente aprendia sobre gestão de uma empresa de moda, então a gente aplicava conceitos de sustentabilidade e de brasilidade. Nesse semestre a gente estuda a partir do livro DNA Brasil, que lá tem alguns conceitos de brasilidade e tudo mais, tem alguns mind styles,
Então a gente escolhia um dali, ou mais de um, enfim, você podia combinar, para começar a pensar a sua coleção. A gente tinha que fazer uma coleção cápsula de 6 looks. Então, eu não sei nem explicar direito o meu tema, porque, assim, eu consegui fazer tudo fazer sentido, mas eu tive que misturar muita coisa. Eu queria que fosse uma coleção que fizesse crítica social. E eu tinha que, obrigatoriamente, trabalhar brasilidade e sustentabilidade. Então, eu usei tecidos reaproveitados. Me inspirei numa música chamada Noite Inteira, da Pitty, porque eu queria trazer um viés feminista e eu queria ainda valorizar técnicas artesanais. Então eu misturei um pouco de tudo isso. Eu tive que escrever um artigo científico explicando. E assim, acho que foi a disciplina que mais foi estressante e mais tive perrengue, assim. Um dia eu até posso contar os perrengues da faculdade, porque assim, o que não falta na minha vida é perrengue. Então, um dia, quem sabe, eu posso contar pra vocês. Aí eu tinha que reproduzir um dos looks, né, da coleção que eu fiz. Eu peguei tecidos no Banco do Vestuário de Caxias do Sul, porque eles tinham parceria com a minha universidade. Então, para esse projeto, eu não gastei nada, mas aí tinha mais eu tinha que fazer o look, eu tinha que escrever o artigo e eu tinha que fazer um portfólio de umas 60 páginas. Nossa senhora! Esse realmente foi o trabalho que eu fiquei até o último segundo fazendo e foi difícil, mas deu certo. Resolvi fazer pintura e bordado à mão para esse trabalho, sem ter bordado nenhuma vez na vida, ou seja, caos. Infelizmente eu não tenho fotos bonitas desse trabalho, mas eu vou mostrar pra vocês. Assim, cara, se você chegou até aqui nesse vídeo, assim, obrigado, viu, porque eu tô falando bastante. Antes de eu mostrar pra vocês sobre o último projeto, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, deixar um comentário aí do que vocês estão achando, do que mais vocês gostariam que eu falasse sobre o curso de moda, ou enfim, porque eu falei pra caramba até agora. Então, vamos lá. Agora é o último. É o projeto de moulagem. Também tinha 2 disciplinas nesse projeto, que era a coleção e moulagem. E moulagem mesmo. No começo do curso a gente tem uma disciplina básica de moulagem, que é manequim, né? Quando você faz as peças diretamente no manequim. E eu tive que fazer essa disciplina EAD, que foi no primeiro semestre de 2020. Nesse caso, a universidade, ela emprestou os manequins pra gente trazer pra casa, até porque senão não teria como fazer essa disciplina à distância sem isso. E nessa disciplina, então, a gente aprende mais sobre técnicas da moulagem japonesa. A gente vai tendo uns princípios ali. Aí tem moulagem 3D também. Essa disciplina, ela tem o mesmo tema todo semestre. Então, quando você vai fazer ela, você já sabe que vai ser isso. Você tem que fazer uma caixa de memórias. Você tem que pegar coisas importantes pra você, pessoalmente, da sua vida, sei lá, da sua infância, de qualquer período da sua vida que você queira trabalhar, que você acha que é relevante, que você vai conseguir trabalhar em cima daquilo, e colocar nessa caixa. Aí eu só tive de aula presencial 2 aulas nesse semestre, naquele semestre, né? E uma delas, que foi a última, foi onde a gente levava a caixa e mostrava para os colegas, falava sobre as coisas que tinham ali dentro. Então na minha caixa eu botei principalmente coisas que remetiam à minha infância. Eu não queria de jeito nenhum falar sobre alguma coisa triste, porque eu não queria. Eu não queria de jeito nenhum mesmo. Então eu resolvi trabalhar sobre uma das minhas lembranças favoritas, que foi a primeira viagem que eu fiz para São Paulo em 2018, que foi para ir assistir um show do Monsta X, que é um dos meus grupos favoritos de K-pop. Eu fui com minhas amigas, foi uma viagem bem curta, bem perrengada. Eu não consegui fazer muitas coisas por lá, não consegui ir a muitos lugares, mas eu consegui conhecer a Liberdade, né, o bairro da Liberdade. E eu me inspirei muito, então, na arquitetura, naquilo que eu vi lá. Então tinha a Liberdade, alguns prédios da Avenida Paulista, no próprio show em si também. Então eu misturei um pouco de vários elementos que eu vi lá. Para esse projeto a gente tinha que fazer a roupa, projeto final, em lã, porque essa disciplina, então, ela era patrocinada por uma empresa que vende tecido de lã. Então eles davam pra gente um pouco de tecido, tinha um concurso, né? Eles patrocinavam esse concurso, então
Esse projeto, como eu disse, era completamente prático, então acabou que ele também foi atrasado por causa da pandemia. Eu já tinha terminado a disciplina, né? Já tinha minha nota e tudo mais. Eu tinha ainda que participar do concurso, que o concurso foi acontecer em outubro. Eu já tava fazendo TCC, então foi assim... foi difícil. Mas deu certo. A peça ficou bonita. Eu não ganhei o concurso, né? Assim, não foi fácil, mas consegui concluir, consegui fazer tudo que eu precisava fazer na faculdade, então é isso que importa. E por último, eu iria para o TCC, né? Mas eu já fiz um vídeo falando sobre o TCC, você pode ver aqui no card ou no link da descrição. Eu vou deixar nos dois lugares, onde eu falo sobre tudo do meu TCC de moda. Então, se você tem curiosidade de saber como é que é um TCC de moda, pelo menos na minha experiência, né? Tem um vídeo pra você assistir. E espero que você tenha gostado dessa minha falação sem fim. E se você gostou, por favor, deixe o seu like e alguma sugestão. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!